A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Meus queridos irmãos, voltamos a falar sobre o evento que ocorrerá no dia 17, na rua Joana d'Arc, na Sociedade Espírita Padre Antônio Vieira, conhecido como Centro da Dona Geni. Nosso querido médium Fabrício Guerra, no Instituto Amélia Rodrigues, de São Domingos do Prato, Minas Gerais. Neste dia, as inscrições serão feitas no local, levando 1 litro de leite ou 1 quilo de alimento não perecível. Cartas consoladoras, o que é isso? São mensagens psicografadas por esse médium para as pessoas presentes, de amigos, de parentes, mas digamos que tem aí 200, 300 pessoas, todas receberão? Não, apenas 12 mensagens, mas você pode ser um escolhido. Se inscreva. A programação é a seguinte: às 7h30, chegada dos voluntários. 8 horas, abertura e apresentação do Instituto Anro. 9 da manhã, primeira palestra, a nova face da medicina na regeneração planetária com o Dr. Pedro Paulo Nabuco. Às 10h30, segunda palestra com a minha amiga Amanda Vale de Roque. Ela é lá do Bezerra de Menezes. E às 11h30, leitura das cartas, com muito amor e acolhimento. Lembrando que temos lá uma cantina, você pode fazer o seu lanche, tranquilo. Então é uma parte da manhã de sábado, dia 17, muito prazerosa. Eu convido a todos os meus queridos amigos aqui de Juiz de Fora e região a estar presente conosco. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre Eu Não Merecia. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O pensamento é força. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é o gerador das tuas ações e estas as modeladoras da tua vida. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando Eu Não Merecia. Porque um nasce na miséria, outro na opulência, né, sem nada terem feito para justificar essa posição. Quer dizer, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós entendemos perfeitamente o porquê do sofrer, né? Porque as pessoas sofrem e outros não, ou melhor, um sofre mais do que o outro. Tudo tem uma explicação lógica, racional, em muitos casos ligados, né, às encarnações passadas.
O pecado de Adão e Eva, da crença dos judeus, privilegia um povo e despreza outro, surgindo assim toda uma ideia da hegemonia divina das nações. Eles acreditavam ser os únicos escolhidos, né? E o restante da humanidade relegado ao abandono pelo Criador, como se Deus pudesse privilegiar um povo, né, e desprezar outros, como se o pai tivesse que escolher um dos filhos para amar e os outros para odiar o outro. Não faz nenhum sentido, é uma coisa muito infantil, né? E ao mesmo tempo chega até a ser preconceituoso. Tanto é que eu não gosto de maneira alguma que aquela frase, o povo de Deus, ora, como se uma determinada doutrina religiosa pertencesse de fato ao povo de Deus e as outras não. Outra hora também, fulano de tal é cristã porque se refere a uma determinada crença religiosa. E os outros que pertencem ao cristianismo também não são cristãos? Temos que pensar bastante sobre isso. As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. Recusam absolutamente reconhecer a conexão que existe entre seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. São induzidas pelas velhas crenças, dizendo que são prejudicadas pela força dos hábitos, pelas cargas genéticas, pela forma como foram criados, afirmando que não conseguem ser e fazer o que querem. Olha, se você teve uma educação dura, rígida, né, afirma que não merecia sim. Com certeza foi um espírito muito desleixado na encarnação passada e agora teve que passar por uma certa disciplina, porque o acaso não existe e Deus sabe o que faz. Não sabem que são arquitetos de sua destinação e não se conscientizam de que o passado determina o presente, que por sua vez determina também o futuro. A vítima sente-se impotente, indefesa, frente a um destino cruel e que não tem força nem capacidade de mudar. E repetidas vezes afirma, eu não merecia isto, ou eu não merecia aquilo, a vida é injusta comigo, nunca ocorrendo, porém, que o seu jeito de ser é que materializa pessoas e situações em sua volta. Ora, a força do seu pensamento vai determinar exatamente tudo aquilo que você vai sentir e receber de volta. Defende seus gestos e atitudes infelizes dizendo, meus problemas são causados por meu lar. Aquela vitimização, né? Sempre a culpa é do outro. A culpa é dos governantes, a culpa é da segurança pública, a culpa é do esposo ou da esposa, de um filho problema, enfim, nunca a culpa é da pessoa. Ora, meu Deus, acorde para a vida. Desperte tu que dormes, como fala Paulo de Tarso. Desconhece que as causas de nossos problemas somos nós, que ao renascermos atraímos esse nosso comportamento interior, que modifica o comportamento dos outros para conosco. Se somos, pois, constantemente maltratados, é porque estamos conscientemente também nos maltratando. Ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Lógico que não. O jovem se torna drogado. Eu duvido que alguém colocou uma arma na cabeça dele e fez com que ele utilizasse pela primeira vez. Ele recebeu uma sugestão. Ele aceitou. Não é verdade? Então, começa pelo próprio espírito encarnado. Outras pessoas ou situações poderão estimular-nos a ter certas reações, mas somente nós mesmos determinaremos quais serão e como serão essas reações. As formas pelas quais reagimos foram moldadas pelas experiências das vidas várias, sedimentadas pela força de nossa crença interior, mensagens gravadas em nossa alma. Então, tudo a ver com o passado, não é? Portanto, precisamos assumir o comando de nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis que reclamam e se colocam como vítimas do destino. Ninguém é vítima de ninguém. Nunca esqueçam isso, meus queridos irmãos. Você é vítima de si mesmo, de mais nada. Admitir a real responsabilidade por nossos atos e atitudes é aceitar a nossa realidade de vida, as metas que alteram as sinas de nossa existência. Então, ao invés de atribuir aos outros, ao mundo, nossas derrotas e fracassos, lembremos-nos de que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Se Deus é justo, essa causa também há de ser justa. E nós também sempre falamos em verdade, né?
Pilatos então lhe disse: sois, pois, rei? E Jesus respondendo: vós o disseste, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, meus queridos irmãos, conhecereis a verdade e ela vos tornará livre, ou libertará, de acordo com algumas traduções. Nós somos detentores de pequeninas parcelas dessa verdade. Ninguém é dono da verdade absoluta. Não existe um ser na Terra que tenha um atestado, um documento, passado por Deus: olha, esse aqui é o meu representante. Todo aquele que cumpre a vontade do Pai é um representante de Deus. Sabe tudo? Não, um pouquinho. Não vemos a verdade conforme afirmou Jesus, porque nossa mente trabalha sem estar ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundos. As ilusões nos impedem que realmente tenhamos os olhos de ver, e porque não buscamos a verdade é que projetamos nos outros o que não podemos aceitar como nós. Toda vez que você vê um problema que te agrava no outro, porque aquilo existe dentro de você, você não conseguiu se livrar. Aí você te vê projetado. Aí vem as duras críticas, porque incomoda. Então comece a observar, se algo na outra pessoa te incomoda tanto, é porque aquilo você não conseguiu vencer. Tentamos nos livrar de nossos próprios sentimentos, atribuindo às outras pessoas. Adão disse a Deus: eu não pequei, a culpa foi da mulher que me tentou. Eva se desculpa frente ao Criador. Toda discórdia ocorrida cabe à maldita serpente. Ora, assim somos todos nós quando desconhecemos os traços de nossa personalidade, condenamos fortemente, responsabilizamos os outros por aquilo que não podemos admitir em nós mesmos. Existem casos, por exemplo, que as pessoas atribuem ao tal maligno: é o Satanás que veio aqui e fez isso. É você mesmo, seu irresponsável, sua irresponsável, que permitiu que mentes em desalinho acoplasse com a sua, porque o seu pensamento vive em desequilíbrio total. Então você é o responsável. Nossa visão sobre as coisas pode enganar-nos, pode estar disforme sobre determinados pontos de vista, pois em realidade ela se forjou entre nossas convicções mais profundas sobre aquilo que nós convencionamos chamar de certo e errado, isto é, falso ou verdadeiro. Na infância, por exemplo, se fomos repreendidos por demonstrarmos raiva, se fomos colocados em situações vexatórias por mostrarmos medo, ou se fomos ridicularizados por manifestarmos afeto e carinho, acabamos aprendendo a reprimir essas emoções por serem consideradas feias, erradas e pecaminosas por adultos insensíveis e recriminadores. Porém, não nos damos conta de que, quando inibimos e escondemos nossas emoções por terem sido qualificadas como negativas, passamos a partir de então a usar sempre essa mesma postura repressora, tornando-nos, assim, criaturas inseguras e fracas frente ao que sentimos, passando a não confiar mais em nós mesmos. Se a nossa verdade não é admitida honestamente, como podemos nos aproximar da verdade maior? Sentir medo ou raiva quando houver necessidades autênticas, seja para transportar algum obstáculo ou mesmo para análise de vencer barreiras naturais, é perfeitamente compreensível, porque a energia da raiva é um importante fator de defesa e o medo é um prudente mediador frente a situações perigosas. Para que possamos encontrar a verdade a qual se referia Jesus, é preciso aceitar a nossa verdade, exercitando o sentir quanto às nossas emoções e adequá-las corretamente em nossa existência. A sugestão feliz é o equilíbrio e a integração de nossas energias íntimas e nunca a repressão e o entorpecimento e nem tampouco a entrega incondicional simplesmente. O que é a verdade? Disse o Mestre. Vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Cremos no que vemos, mas muitas vezes os órgãos dos nossos sentidos nos enganam. A terra parece parada, o arco-íris
nada mais é do que raios do sol atravessando gotículas d'água, e certas estrelas vislumbramos nos céus já não existem mais. Contudo, devido às distâncias enormes a serem percorridas, as suas luzes continuam aportando na atmosfera de nosso planeta, dando-nos a falsa impressão de vida real. Cremos no que nos disseram e, por não serem situações vivenciadas ou experienciadas por nós mesmos, aceitamos como sendo verdades absolutas, quando na realidade eram conceitos relativos. Maneiras erradas de se ver a sexualidade, a religião, o casamento, as raças e as profissões distanciam-nos cada vez mais da verdadeira realidade das situações e das criaturas com as quais convivemos. Procuremos nos sintonizar com os olhos espirituais, pois nossa percepção intuitiva é mais ampla e precisa que a visão física. Abramos as comportas de nossa alma para que captemos as inspirações divinas que deliberam a vida em toda parte. Somente assim estaremos mais perto de conhecer a verdade a qual se referia o Mestre Jesus. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem. Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia bastará o seu mal. A estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. Gastamos, por consequência, um tempo enorme no desperdício de energias preciosas, obcecados com os eventos do porvir sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, pois olvidamos que tudo que podemos comandar é somente nossa própria vida. São realmente diversas as preocupações sobre as quais não temos nenhum controle. A doença dos outros, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós, a morte de familiares e outras tantas. Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões. Não traremos a saúde, a felicidade, o amor, a consideração ou mesmo o retorno à vida, porque todas elas são coisas que fogem ao poder de nossas possibilidades. Outra questão, quando passamos por enormes desequilíbrios causados pelo desgaste emocional de nos ocuparmos antes do tempo certo com as pessoas e coisas, ocasionando insônias, decepções e angústias pelo temor antecipado do que poderá vir a acontecer no amanhã. Não confundamos preocupação com previdência, porque se preparar ou ser precavido para realizar planos para dias vindouros é tino de bom senso e lógica. Mas prudência não é preocupação, porque enquanto é sensata e moderada, a outra é racional e tolhe o indivíduo, prejudicando-o nos seus projetos e empreendimentos do hoje. Nossa educação social estimula o vício do pensamento preocupante, principalmente no convívio familiar, onde teve início o fato de relacionarmos preocupação com dar proteção. Passamos a nos comportar afirmando: lógico que eu me preocupo com você, eu o amo. Você tem que se preocupar com seus pais, que têm filhos, vive em constante preocupação. Pensamos que estamos defendendo e auxiliando os entes queridos, quando na verdade estamos confiando-nos e prejudicando-os por transmitir-lhes às vezes de modo imperceptível medo, insegurança e pensamentos catastróficos. Sejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. O Criador provê suas criaturas com o necessário, porque seria impossível a natureza criar
em nós uma necessidade, sem nos dar meios para supri-la. Vede os pássaros do céu, vede os lírios dos campos. Além do mais, pedia-nos que fizéssemos observações de como a vida se comporta e que deixássemos de nos preocupar, convidando-nos a olhar para a nossa criação divina, que a todos acolhe. Lecionava o mestre com essas afirmativas que tudo que vemos tem ligação conosco e com todas as partes do universo, e que somos, em realidade, participantes de uma natureza comum. As mesmas causas que cooperam para o benefício de uns cooperam da mesma forma para o de outros. Quando há confiança, existe fé, e essa fé que abre o fluxo divino para a manutenção e prosperidade de nossa existência, dando-nos, juntamente, a proteção que buscamos em todos os níveis de nossa vida. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a nossa. Não nos influenciar pelos feitos alheios, de maneira que nossas atitudes sejam realmente nascidas de nossas inspirações mais íntimas, e não como uma forma de reagir contra as atitudes dos outros. Não permitir que emoções outras determinem nosso modo peculiar de pensar e agir, a fim de caminharmos sobre nossas próprias pernas, determinando como agir. Quando alguém não quiser vos receber, sacudi o pó de vossos pés. A recomendação de Jesus poderá ser interpretada como não impor aos outros o constrangimento de convencê-los à nossa realidade, como se nossa maneira de traduzir as leis divinas fosse a melhor, e, portanto, achar que a verdade é propriedade única e de que somente coubesse a nós sua posse como um patrimônio exclusivo. Em muitas ocasiões, a título de aconselhar melhores opções e diretrizes, no sentido de esclarecer e priorizar a seleção de atitudes dos outros, que na verdade caberia a eles próprios desempenhar, nós extrapolamos nossas reais funções e limites, transformando o que poderia ser esclarecimento e orientação num abuso e ocupação indevida dos valores e domínios dos indivíduos. Sentimos necessidade de corrigir opiniões, indicar caminhos, induzir experiências, privando as pessoas de optar e vivenciar suas próprias experiências, fazendo-as cair e se levantar, amar e sofrer, para que elas mesmas possam angariar seus próprios conhecimentos e, dessa forma, estruturar sua maturação e crescimento pessoal. Deixar casas e cidades que não nos ouvem as palavras é ter a atitude de não carregarmos a pretensão de únicos possuidores da revelação divina, e que, se não fosse por nosso intermédio, as criaturas estariam desprovidas de outros canais de instrução. Reter o pó em vossos pés é não ter a visão da imensidade e diversidade das possibilidades universais que apoiam sempre as criaturas, de conformidade com sua idade astral e sempre no momento propício para o seu crescimento íntimo. A vida maior tem inúmeras vias de inspiração e revelação, a fim de conduzir os indivíduos ao seu desenvolvimento espiritual. Portanto, não devemos nos arvorar como indispensáveis dignatários divinos. Lancemos as sementes sem a pretensão de aplausos e reconhecimentos, mesmo porque talvez não haja florescimento imediato, mas na terra fértil dos sentimentos humanos haverá um dia em que o campo produzirá a seu tempo. Ao aceitarmos as pessoas como indivíduos de personalidade própria, respeitando suas opiniões, ideias e conceitos, até mesmo os preconceitos, estaremos dando a elas um fundamental apoio para que escutem o que temos
para dizer ou esclarecer, deixando depois que elas mesmas mudem ou não suas diretrizes vivenciais conforme lhes convier. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Como se não existíssemos. Quando ansiosos, vivemos num tempo que não existe. Viver num tempo que não existe, na nostalgia de um passado que já foi, ou na agonia de um futuro que ainda não é, é como se não existíssemos. Isso mesmo. Quando em estado de ansiedade, psiquicamente, estamos não existindo. Imaginemos o centro de uma grande cidade. Carros, pessoas nas ruas, nos prédios e estabelecimentos. Então, vamos percebendo que algumas delas desaparecem, assim, do nada. Somem, deixam de estar ali onde estavam. Parece uma cena de filme ou série de ficção, mas é quase uma realidade quando pensamos em termos emocionais e psicológicos. Se não estamos ali presentes, naquele instante, realizando aquela tarefa com foco e disposição, é como se naquele instante não existíssemos. Onde estaríamos? Falamos que a cabeça está em outro lugar. Que lugar seria esse? Um lugar que não existe, que nossa ansiedade inventa por diversas razões. Se estamos tomando nosso café da manhã, mas não estamos saboreando o que ingerimos, nem prestamos atenção nas pessoas que estão ao nosso lado, é como se nesse momento nos tornássemos invisíveis. Não estamos ali. Pode parecer absurdo, drástico, mas quem sabe assim entendamos o quão grave é não viver o agora, não estar com as energias aplicadas em tudo o que fazemos e viver bem cada momento, extraindo tudo o que ele possa nos dar. Isso vale para momentos bons e ruins, pois ambos são nossos professores. Se estamos no trânsito ouvindo essa mensagem, ou em casa, mas nossa mente está nas questões que deveremos resolver logo mais, no problema de saúde que poderá vir a ocorrer, no medo de algo que está para chegar, estamos invisíveis. Invisíveis para nós mesmos, vivendo num tempo que não é nosso nem de ninguém. Jesus, em sua sabedoria, percebia essa nossa tendência de viver em outro tempo. Por isso prescreveu: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O mestre não condena o planejamento, nem o sonho, mas a inquietação. Quando pensarmos no ontem ou no amanhã, nos inquietando, aí estará a ansiedade, aí estará o mal. Como podemos constatar, desde recuados tempos, tínhamos esse costume. Por isso, o mestre precisou nos alertar. Calma, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Em outras palavras, estava dizendo: quando for amanhã, vocês cuidarão do amanhã, que será o novo hoje. Basta a cada dia o seu mal. Temos tantas questões a resolver, tantas inquietações, desassossegos a serem resolvidos no tempo presente. Então, por que estamos trazendo esses tormentos antecipados para nossas vidas? Cuidemos de nossa ansiedade. Suas consequências têm levado nossa paz e saúde. Busquemos ajuda. Busquemos recursos para administrar nossas emoções. Tenhamos fé. Sejamos confiantes. O mesmo mestre que falou da inquietação pelo dia de amanhã também nos deu uma linda mensagem de tranquilidade, falando dos lírios do campo e das aves do céu. O Pai os sustenta como sustenta todos nós. Por que então andarmos ansiosos? Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, amparados estamos com certeza pela espiritualidade amiga que nos incentiva-nos a permanecer
fiel a Ti, Senhor, lutando a cada dia para a nossa melhoria íntima. Rogamos-te, então, também a vossa divina proteção, seu amparo para todos nós no programa e aqueles que nos ouvem, seja através do YouTube ou da emissora. Que a paz possa ser levada, então, a todos esses lares aqui representados. Muita paz. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade e que possamos, meus irmãos, viver essas experiências de hoje, do estudo, no nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.